Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, parte 23, capítulo 150. Conflito do coração. O retorno a Hanoa após o reencontro com Roshi trouxe uma tempestade silenciosa ao coração de Rudeus. Ver sua primeira professora, a mulher que lhe mostrara o caminho da magia, que o aceitara como um prodígio sem questionar, despertou sentimentos que ele não sabia existirem. Não era apenas gratidão ou respeito. Havia algo mais, algo que percebera nos olhos lilazes de Roshi também, o reconhecimento de que ambos haviam mudado, crescido, e que o vínculo entre eles era único. Mas ele estava com Silpiet. Silpiet, que o amara desde a infância. Silpiet, que o esperara. Silpiet, que agora compartilhava sua casa, sua vida, sua cama. Você está quieto, Silpiet observou uma noite, encontrando-o no telhado de sua casa em Hanoa. É sobre Roshi? Rudeus não conseguiu mentir para ela. Sim. Silpiet sentou-se ao lado dele. Eu vi como você olhou para ela. E como ela olhou para você. Sua voz era calma, mas Rudeus sentiu atenção nela. Você a ama. Amo, Rudeus admitiu. Mas também amo você. E são amores diferentes. Como amar o sol e a lua. Ambos brilhantes, mas de maneiras diferentes. Poético, Silpiet disse, um leve sorriso em seus lábios. Mas a vida não é poesia, Rude. É escolhas. Ela respirou fundo. Eu não vou te pedir para escolher. Não agora. Mas preciso que você seja honesto comigo. E consigo mesmo. Rudeus segurou sua mão. Eu te escolhi, Silpi. Você é quem está comigo. Quem construiu uma vida comigo. Roshi é parte do meu passado. Uma parte importante, mas passado. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ele sabia que não era tão simples. Algumas conexões não se desfaziam apenas porque o tempo passava. Capítulo 151. A chamada do gélido. A carta de Paul chegou um mês depois. Diferente da anterior, esta estava escrita com urgência, as palavras quase rabiscadas no pergaminho. Rude, encontrei Zenith. Está pior do que pensei. Uma masmorra nas profundezas congeladas. Guardada por coisas que não são deste mundo. Preciso de você. Traga ajuda. Traga poder. Traga aquela determinação que sempre teve. Venha para a Vila do Vento Cortante. Pergunte por Taliante, ele sabe o caminho. Pai PS, não conte a Norneaisha quão perigoso é. Apenas venha. Rudeus leu a carta para Silpiet e Elinálise. A elfa ficou pálida. Taliante, ela murmurou. Meu velho companheiro. Se ele está envolvido, você o conhece? Silpiet perguntou. Foi parte do grupo original, Elinálise explicou. Com Paul, Zenith e eu. Um anão, mas o melhor feiticeiro de runas que já conheci. Se ele está ajudando Paul, então a situação é desesperadora, Rudeus completou. Ele não hesitou. Zenith precisava dele. Paul precisava dele. Ele começou os preparativos imediatamente. Silpiet o acompanhou sem questionar. Eu vou. Desta vez não pode, Rudeus disse suavemente. O continente gélido, mesmo aventureiros experientes morrem lá em dias. Eu não posso arriscá-la. E eu posso arriscar você. Silpiet contra-atacou, seus olhos verdes brilhando com lágrimas de frustração. É diferente, Rudeus disse, segurando seu rosto. Eu tenho que ir. É minha mãe. Meu pai. Minha responsabilidade. Mas você precisa ficar. Por Norn. Por Aisha. Silpiet não gostou, mas entendeu. Prometa que voltará. Prometo, Rudeus disse, sabendo que era uma promessa que talvez não pudesse cumprir. Capítulo 152. A jornada para o fim do mundo. A jornada para o continente gélido foi uma provação em si mesma. Rudeus viajou com Elinálise, sua experiência e conexões foram inestimáveis. Eles pegaram um navio para a costa norte, então seguiram com guias locais através de tundras cada vez mais inóspitas. A Vila do Vento Cortante mal merecia um nome. Era um punhado de cabanas construídas contra um penhasco para proteção contra ventos que podiam congelar a carne em minutos.
Taliant era exatamente como Elinálise descrevera, um anão com uma barba cuidadosamente trançada, olhos que já viram muito, e um cajado rúnico que brilhava com poder contido. Elinálise, ele disse quando a viu, sua voz um rosnado surpreso. E você deve ser o filho. Paul falou muito sobre você. Onde está meu pai? Rudeus perguntou. Preparando, Taliant respondeu. A masmorra não é um lugar normal. É uma ferida. Na realidade, as coisas lá dentro não seguem as mesmas regras. Ele levou-os a uma cabana onde Paul os esperava. O pai de Rudeus parecia ter envelhecido uma década desde que se viram pela última vez. Seu rosto estava marcado por exaustão e frio, mas seus olhos ainda brilhavam com determinação. Rude, Paul disse, abraçando com força. Obrigado por vir. Onde está minha mãe? Rudeus perguntou. Paul explicou. A masmorra era na verdade uma fissura nas profundezas congeladas, um lugar onde o gelo encontrava a rocha, e onde, segundo Taliant, a barreira entre mundos era tão fina que quase não existia. Zenith está no centro, Paul disse. Preserva algo. Uma espécie de selo. Mas está custando a ela. Cada dia que passa, ela se torna menos presente. Quem a colocou lá? Elinálise perguntou. Paul olhou para Taliant. O anão respondeu. Não quem. O que? Ou talvez o quem que não é mais o quem. É complicado. Ele explicou em termos que Rudeus, com seu conhecimento das distorções, começou a entender. Algo estava tentando rasgar completamente a barreira entre mundos. Zenith, com sua afinidade única com magia de cura e proteção, foi capturada e usada como âncora para segurar o rasgo fechado. Ela está segurando com sua própria vida, Taliant disse. Literalmente. Capítulo 153. Os companheiros reunidos nos dias seguintes, o grupo se reuniu. Além de Paul, Taliant e Elinálise, havia outros. Jizu, um espadachim rápido e sarcástico que parecia tratar tudo como uma piada, exceto quando não tratava. Geze, um atirador quieto com olhos que nunca paravam de escanear o ambiente. E, para surpresa de Rudeus, Roche. Ela chegou em uma manhã de nevasca, envolvida em mantos de pele e carregando um cajado que brilhava com runas migordianas. Eu disse que estaria aqui quando fosse hora, ela disse simplesmente quando viu Rudeus. Paul parecia confuso pela presença dela, mas Taliant pareceu satisfeito. Boa. Precisamos de todo o conhecimento mágico que pudermos conseguir. O grupo de 7 se preparou para a descida às profundezas congeladas. Roche trouxe conhecimento sobre as distorções. Taliant, runas de proteção. Paul e os outros, experiência de combate. E Rudeus trouxe sua magia única e sua determinação. Na noite antes da partida, Roche encontrou-se com Rudeus. É perigoso, ela disse. Mais perigoso do que qualquer coisa que já enfrentamos. Eu sei, Rudeus respondeu. E ainda assim você vai. É minha mãe. Roche estudou. Você se tornou um homem que honraria qualquer mãe. Zenith ficaria orgulhosa. Ela hesitou. Silpiet, ela está bem. Ela está em Hanoa. Com minhas irmãs. Bom, Roche disse. É bom ter alguém para voltar. Rudeus sentiu que havia mais que ela queria dizer, mas a noite e o perigo à frente não eram para essas conversas. Capítulo 154. As profundezas congeladas. A descida começou ao amanhecer. As profundezas congeladas não eram uma caverna normal, era um labirinto de gelo azul profundo que parecia absorver a luz. Runas antigas, mais velhas que qualquer civilização conhecida, estavam gravadas nas paredes. Elas não são de nenhuma língua que conheço, Taliant murmurou, tocando uma. Mas sinto intenção. Como se estivessem tentando conter algo. Quanto mais desciam, mais estranho ficava. O ar não estava apenas frio, estava estático, como se o tempo mesmo hesitasse em fluir aqui. Sons ecoavam de maneiras impossíveis. Às vezes, eles viam sombras que não correspondiam a nada sólido. Então os guardiões vieram. Não eram criaturas de carne e osso. Eram conceitos manifestados. Uma que era puro frio, onde passava, o ar congelava em padrões de cristal complexos. Outra que era ausência, áreas de escuridão completa que apagavam magia e som.
A luta foi brutal. Jesus foi o primeiro a cair, sua espada quebrando quando tentou parar o conceito de frio. Geese o arrastou para trás, atirando flechas com pontas rúnicas que Talyandi preparara. Roche conjurou barreiras de luz que mantinham a escuridão afastada, mas cada barreira custava-lhe visivelmente. Paul lutou com a fúria desesperada de um marido tentando chegar à esposa, sua espada cortando até mesmo conceitos abstratos. E Rudeus usou tudo o que aprenderá. Sua magia única criava efeitos que nem mesmo ele entendia completamente, áreas onde o frio não podia existir, bolhas de realidade estável em meio à distorção. Mas foram muitos. Eles avançavam a um custo terrível. Capítulo 155. A Câmara do Selo. Após o que pareceu uma eternidade de combate, eles encontraram a câmara central. E lá estava Zenith. Ela flutuava no centro da sala, envolta em fios de luz dourada que a conectavam às paredes, ao teto, ao chão. Seus olhos estavam abertos, mas vazios. Seu corpo estava intacto, mas distante. Como se apenas uma parte dela estivesse presente. Zenith! Paul gritou, avançando. Espere! Talyandi agarrou-o. Olhe! Os fios não estavam apenas prendendo Zenith, estavam segurando fechada uma fissura no ar atrás dela. Através da fissura, Rudeus podia ver outras coisas. Outros lugares. Alguns bonitos, outros terríveis. Todos pressionando para entrar. Ela está segurando fechados múltiplos mundos, Roche sussurrou, horrorizada. Como atiramos daí? Paul perguntou, sua voz quebrada. Alguém tem que tomar seu lugar, Talyandi disse. Ou temos que fechar a fissura permanentemente. Foi então que as coisas pioraram. Dos cantos da sala, formas começaram a se materializar, não conceitos desta vez, mas seres que pareciam feitos de pura contradição. Coisas que eram sólidas e líquidas simultaneamente, que existiam em múltiplos lugares ao mesmo tempo. O combate final começou. Capítulo 156. O sacrifício de Paul foi caos. Magia contra a impossibilidade. Realidade contra a antirrealidade. Geese caiu, uma lança de cristal cravada em seu ombro. Jesus, apesar de ferido, lutou ao lado dele, mantendo criaturas afastadas. Roche e Talyandi trabalharam juntos, runas e magia migordiana combinadas em efeitos que nem mesmo Rudeus entendia completamente. Eles estavam tentando algo, Rudeus percebeu. Um fechamento permanente. Mas precisavam de tempo. E as criaturas não estavam dando tempo. Paul lutou como um homem possuído. Sua espada cortava, seu corpo se movia com uma graça que Rudeus nunca vira nele antes. Ele era o guerreiro de sua juventude, o aventureiro que conquistara Zenith, o pai que ensinara Rudeus a segurar uma espada. Então uma das criaturas, uma coisa que parecia um buraco no mundo, avançou direto para Roche e Talyandi. Se eles fossem interrompidos, tudo estaria perdido. Paul viu. Rudeus viu Paul ver. Pai, não. Rudeus gritou. Mas Paul já estava se movendo. Ele se colocou entre a criatura e os magos, sua espada brilhando com luz própria. Rude! Paul gritou, bloqueando o ataque da criatura com seu próprio corpo. Cuide delas. Todas elas. A criatura o engoliu. Não fisicamente, ele não desapareceu. Mas a escuridão o envolveu, e quando se dissipou, Paul estava caído, sua espada quebrada ao lado dele, sua vida se esvaindo. Pai! Rudeus correu até ele. Paul sorriu, sangue em seus lábios. Diga a Norne Aisha que eu as amo. E para Zenith, diga que eu finalmente a alcancei. Seus olhos se fecharam. Rudeus sentiu a vida sair dele. Paul Greirat, o espadachim, o aventureiro, o pai imperfeito mas amante, estava morto. Capítulo 157. A fúria e o fechamento. A dor que seguiu não foi um grito, mas um silêncio dentro de Rudeus. Um silêncio tão profundo que tudo ao redor parecia distante. Então o silêncio se encheu de poder. Rudeus ergueu-se. Seu cajado brilhou. Sua espada brilhou. Ele próprio brilhou. A magia única não era mais apenas uma habilidade, era parte dele, tão natural quanto respirar. Ele não conjurou feitiços. Ele mudou a realidade ao seu redor.
Áreas onde as criaturas estavam simplesmente deixaram de existir. Outras foram congeladas em momentos de tempo. A fissura atrás de Zenith tremeliu. Taliant. Roche. Agora. Elinálise gritou, mantendo as criaturas restantes afastadas com barreiras de luz. Taliant e Roche completaram seu trabalho. Runas brilharam em torno da fissura. A magia migordiana de Roche teceu-se através delas. A fissura começou a se fechar. Mas Zenith ainda estava conectada. Se eles a fechassem com ela ainda presa, Rudeus. Roche gritou. Tire-a de lá. Rudeus avançou. Os fios de luz tentaram mantê-lo afastado, mas ele simplesmente não os permitiu. Sua vontade era mais forte. Ele alcançou Zenith, envolveu-a em seus braços e puxou. Foi como arrancar uma árvore pelas raízes. O mundo inteiro pareceu gritar. A fissura se contorceu, tentando mantê-la. Mas Rudeus não soltaria. Não depois de perder Paul. Não depois de tudo. Com um último esforço que sentiu que arrancara sua própria alma, ele libertou Zenith. Ela caiu em seus braços, leve como uma pena, fria como gelo ao redor. A fissura, sem sua âncora, colapsou sobre si mesma. Houve um som como vidro quebrando em uma escala cósmica, então silêncio. A câmara estava quieta. As criaturas haviam desaparecido. A fissura estava fechada. E no chão estavam os sobreviventes. Roche, Taliant, Elinálise, Jesus segurando o ferido Geese, e Rudeus segurando Zenith. E Paul, frio e imóvel, seu sacrifício garantindo sua vitória. Capítulo 158. O retorno com uma concha. A jornada de volta foi um pesadelo silencioso. Carregaram Paul com eles. Rudeus se recusou a deixá-lo nas profundezas. Zenith respirava, mas seus olhos permaneciam vazios. Ela estava em estado vegetativo, seu espírito preso em algum lugar entre mundos, Taliant diagnosticou. Ela segurou por muito tempo, o anão disse, sua voz pesada. Parte dela pode ter se perdido. Roche caminhava ao lado de Rudeus, sua presença um conforto silencioso. Elinálise lidava com sua própria dor. Paul fora seu amigo, seu companheiro de equipe. Em Vila do Vento Cortante, fizeram os arranjos para levar Paul de volta a Ranua. Rudeus escreveu a Silpiet, uma carta curta e brutal que ele mal conseguia escrever sem quebrar. Quando finalmente retornaram a Ranua, foi Silpiet quem os encontrou na porta. Ela viu Rudeus carregando Zenith, viu o corpo de Paul, viu a dor em todos os rostos. Sem uma palavra, ela os abraçou a todos, Rudeus, Roche, Elinálise. Depois, tomou conta. Arranjou um lugar para Paul ser velado. Encontrou um curandeiro para examinar Zenith. Cuidou de Norn e Aisha quando foram informadas. Norn chorou em silêncio, seus ombinhos tremendo. Aisha, muito jovem para entender completamente, apenas perguntou: papai vai acordar? Rudeus não conseguiu responder. Capítulo 159. O luto é a responsabilidade. O funeral de Paul foi simples. Ele teria preferido assim, Rudeus pensou. Apenas família e velhos amigos. Silpiet ficou ao lado de Rudeus durante toda a cerimônia. Roche ficou um pouco atrás, dando espaço, mas presente. Elinálise uma chorou abertamente, sua dor de séculos adicionando peso à perda. Após o funeral, Rudeus sentou-se ao lado de Zenith. Ela estava em sua cama agora, respirando suavemente, mas não presente. Seus olhos ocasionalmente se moviam, como se sonhasse, mas nunca focavam. O que acontece agora? Norn perguntou, sua voz pequena. Agora cuidamos dela, Rudeus disse. E continuamos. Como papai teria querido. Mas dentro dele, a dor era um buraco negro. Ele perdera Paul. Zenith estava viva, mas não viva. E o peso da responsabilidade, por Norn, por Aisha, por Zenith, por tudo, era esmagador. Naquela noite, Silpiet encontrou-o chorando silenciosamente no estudo. Ela apenas se sentou ao lado dele, colocou a cabeça em seu ombro e chorou com ele. Roche os viu da porta, seus próprios olhos cheios de lágrimas. Ela recuou silenciosamente, deixando-os ter em seu momento. O homem que renascera para viver uma vida melhor agora enfrentava a mais cruel das realidades: a perda.
E a mais difícil das responsabilidades: continuar vivendo quando parte de você queria desistir. Mas ele continuaria. Por Norm. Por Aisha. Por Zenith. Por Paul. E por Silpiet, que permanecia ao seu lado, firme como uma rocha em um mar de dor. A jornada não terminara. Apenas mudara. E Rudeus Greatrat, o filho de dois mundos, teria que encontrar uma maneira de seguir em frente. Fim da parte 23 continua.